Glória a Deus. Livro de Juízes, capítulo 13. Vamos ler o versículo 3 e o versículo 5 para a glória de Deus. Livro de Juízes, capítulo 13. Versículo 3º, versículo 5º para a nossa meditação. Todos encontraram, amém? Alguém ainda procura nessa noite? Glória a Deus, glória a Jesus, amém. Amém. Como diz assim a palavra do Senhor. Juízes capítulo 13, vamos ler primeiro o versículo 3. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora o versículo de número 5. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Amém. Quem pode me ajude num instante de oração? Soberano Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos mais uma vez, Senhor, te agradecer pela rica oportunidade de estarmos aqui na tua casa, nesta casa de oração. Pedimos, Senhor, que o Senhor use da tua misericórdia para falar conosco através da tua palavra. Venha revelar a tua palavra pelo teu Espírito Santo, Senhor. Pois o Senhor conhece a necessidade de cada um. Sim, meu Pai, só o Senhor é que sonda o profundo e o escondido de cada coração aqui nessa noite. Seja em nome do Senhor, temido e tremido nas tuas misericórdias e diante da tua palavra, Senhor, para a glória do Pai, do Filho e do doce Espírito Santo de Deus. Amém. Você que pode, tome o seu assento. Quando possível, dê uma salva de palmas para o Rei Jesus, porque ele é digno de receber toda a honra e toda a glória. Glória a Jesus. Desde já quero saudar os irmãos ouvintes com a paz do Senhor Jesus. Quero deixar aqui o meu muito obrigado pela sua companhia, pela sua presença aqui, mesmo que nós estejamos longe, mas em espírito estamos pertinho, para a glória de Deus. Se essa mensagem tivesse um título, chamaria um grande chamado para uma pequena fidelidade. Não houve nenhum juiz na história da Bíblia que teve um chamado tão poderoso quanto o chamado de um homem chamado Sansão. Você pode folhear todo o livro de Reis e você não vai encontrar uma aparição tão gloriosa. Nós entendemos que quando nós lemos aqui o anjo do Senhor, para quem quiser meditar depois de sua casa, nós entendemos que quando se fala do anjo do Senhor, está se falando de Jesus Cristo, a aparição do Antigo Testamento. Então há algumas coisas que nos fazem confirmar isso quando Manoá, o pai de Sansão, pergunta qual é o seu nome. Ele diz: por que pergunta pelo meu nome que é maravilhoso? Isaías diz, o seu nome será Pai da eternidade, Deus forte, conselheiro maravilhoso. Então nós sabemos de quem ele estava falando. Também quando a mãe de Sansão vai ter uma conversa com ele e pergunta, quem é você? Ele diz: eu sou. E logo a conversa se encerra. Nós vamos ver que para Moisés, o servo do Senhor, ele se revelou, como Deus, eu sou. Então essas são algumas confirmações de que era o próprio Jesus quem falava com os pais de Sansão. Agora, você já pensou? Jesus chega até você, chega até a sua casa para dizer: olha, eu tenho uma grande obra na vida do teu filho.
E a obra é tão grande que ele será separado desde o ventre. E ele está impedido de viver uma vida segundo o curso do mundo. Ele está restrito de algumas coisas, será limitado, porque eu tenho uma obra gloriosa na vida deste menino que há de nascer, e já seria um milagre, porque ela era estéril. Então, além de Jesus anunciar o chamado na vida desse menino, Sansão ainda foi também uma palavra profética, porque ele confirma dizendo: tu conceberás, mesmo sendo estéril. Então Sansão nasceu, provavelmente a sua mãe e seu pai o instruiu, relatando tudo o que aconteceu. Olha, meu filho, veio um homem com a aparência de um Deus, de um anjo, era o próprio Senhor, e ele diz sobre a tua vida que você é um menino separado. Você não foi feito e não será criado para viver como as demais pessoas, mas será exigido de você um preço por causa daquilo que Deus colocou em sua vida. Não é uma questão de merecimento, nem de meritocracia no sentido eu fiz, por isso eu tenho de Deus, mas é uma questão de escolha e veio de Deus. Assim é o ministério de cada um que está aqui nessa noite. Uns foram chamados como obreiros e obreiras, outros como diáconos, como evangelistas, como presbíteros, missionários, pastores. Isso não foi nós que escolhemos, foi Deus quem escolheu por nós. Ele só disse: eu tenho esse chamado na sua vida, você vai vestir assim, vai fazer assim, vai comer assim, vai andar assim, vai estar em tal lugar. A cidade que ele escolheu foi Deus, onde você mora, com quem você mora, se sozinho, se acompanhado, tudo veio de Deus. Por isso Paulo diz: em tudo dai graça, até naquilo que você não entende, porque às vezes você sente uma certa limitação. Mas a família do fulano de tal tem isso e eu não tenho. Mas o seu chamado é entre você e Deus, e Ele pode escolher não te dar aquilo que a família do fulano tem, porque é uma particularidade de Deus. Nós não entendemos o porquê, mas não precisamos entender, porque a fé é crer, não é ver. Você deve crer em Deus e crer que Ele está fazendo tudo para a sua salvação. Louvado e agradecido seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Sansão aqui já teve o ensinamento do seu pai e da sua mãe que 3 coisas ele estava proibido de fazer. Primeiro, não podia beber bebida forte, nem o fruto da vide podia estar na sua boca. Quem já chupou uva sabe que depois que você chupa a uva, tem gente que joga a casca fora, mas tem quem gosta de mastigar a casca, e a casca ela tem um amargo que lembra do vinho, porque é dali que sai o vinho. Nem esse amargo da casca da uva Sansão poderia experimentar, porque Deus havia restringido por causa daquilo que o Senhor iria fazer através da vida deste homem pelo seu povo Israel. Então comece a pensar nessa noite que as suas restrições, aquilo que Deus não tem permitido você fazer, os nãos que você tem ouvido da parte do Senhor, não é porque Deus não tenha prazer em te dar o que você pede, em trazer quem você deseja, mas é porque um dia isso será usado para a glória de Deus. A maioria dos homens e mulheres de Deus não andaram acompanhados, mas eram sozinhos, muitas vezes até solitários. Muitas vezes a luta estava num quarto, ali estava a guerra, ali estava a determinação do homem e da mulher de Deus de vencer, de mesmo que acordando todos os dias e vendo um cenário caótico, continuava perseverando em oração e crendo que Deus era poderoso para restaurar, para refazer todas as coisas. Os grandes homens e mulheres de Deus não venceram porque eram perfeitos, mas porque não desistiram, não abaixaram a guarda, e quando caíram, prontamente confessaram e clamaram ao Senhor por misericórdia. Não é questão de força ou perfeição, mas é de fé. E a fé, o princípio verdadeiro da fé, é perseverança.
Ninguém que está aqui pode relatar uma vitória com Deus que não tenha havido perseverança. Tudo que você recebeu de cura, porta aberta, dom espiritual, oportunidade, muitas vezes antes de chegar, era você e Deus, era você e a sua Bíblia, era você sem entender o que estava acontecendo, era você levantando todos os dias, com o coração apertado, com a mente cansada, mas não desistia de clamar o Senhor, não desistia de invocar o nome de Deus e crer: ainda verei na terra dos viventes a salvação da minha casa. Louvado e engrandecido seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sansão não podia comer coisa imunda. Coisas imundas aqui estava estipulado como tocar um cadáver, um animal morto. Aquilo pelos judeus era considerado imundo, como o porquinho, né? No Antigo Testamento também não podia comer. E ele não poderia raspar a sua cabeça. Mas olha só, eu listei algumas coisas que fez com que Sansão chegasse num declínio espiritual tão grande que ele não percebeu que já o Senhor não era com ele. E o ponto principal da mensagem nessa noite é nós pensarmos: se nós não temos em nossa vida um chamado muito grande, mas uma fidelidade muito pequena. Sansão era um homem muito inconstante. Sansão não teve uma história como o patriarca Abraão, que se olha para a vida dele e se fala dos feitos da sua fé. Sansão é mais uma carta de repreensão. Se não tivesse sido registrado em Hebreus os heróis da fé, talvez aqui haveria dúvidas sobre a salvação de Sansão. Nós só temos que ele foi salvo porque no livro de Hebreus fala a respeito dele como um homem de fé. Mas ele padeceu demais por causa das suas desobediências, das suas rebeldias, das suas más obras. Primeiro ponto, logo no capítulo 14, versículo 2 e 3, a Bíblia vai dizer que Sansão chega aos seus pais e diz: olha, eu vi uma mulher em Tina, ou em Tisma, e ela era uma mulher filisteia. De repente seu pai e sua mãe diz: Sansão, há tantas mulheres aqui em Israel, tu procura na terra dos filisteus, daquele povo incircunciso. E Sansão diz: mas ela agrada os meus olhos. Sansão já revela uma fraqueza, e essa fraqueza não foi tratada. E nós devemos todos os dias meditar qual é a nossa fraqueza, o que nós estamos tratando diante de Deus. Será que é o nosso pensamento? Nós temos dado muito alcance ao inimigo. Tudo que acontece na igreja é contra nós. Qualquer palavra que alguém diz é ao meu respeito. E começa a pessoa a ficar cercada pelas setas do diabo até desviar. E quando desvia, ela tem certeza: todo mundo se levantou contra mim. Na verdade, ninguém nem falava dela, mas o diabo a enganou, porque ela tinha uma fraqueza na mente. Às vezes a fraqueza é nos olhos. Nós estamos olhando o que não devemos, olhando para os lugares errados. Às vezes é na boca, estamos falando o que não convém. Não temos certeza, mas vamos passar adiante, vamos conversar a respeito. E isso tem desagradado a Deus, às vezes é no coração. O que nós temos meditado: não, tudo bem, estou servindo ao Senhor agora, mas se tal coisa não acontecer, eu volto para trás, eu deixo tudo, eu abro mão, ninguém vai saber de onde eu estou. Então o seu coração está sujo, você está maquinando coisas más, você ainda não deixou o Egito, você saiu do Egito fisicamente, mas espiritualmente você ainda reside lá, você tem saudade. Tem pessoa que quando lembra do seu passado, abre até um sorriso. Não, eu saía com tantas pessoas, eu participava de todas as festas, não, eu sabia o nome de todos os atores, eu não perdi um capítulo dessa novela. E começa a contar a história, e vai dando risada: ai, fulano fez isso, fazia aquilo para aquela outra. Fisicamente saiu do Egito, mas espiritualmente reside nele. O povo de Israel
tinha acabado de sair do Egito. A primeira provação que Deus fez, que eles fossem provados, eles têm a audácia de dizer para Moisés: não havia sepultura suficiente no Egito, nos trouxesse aqui para morrer nesse deserto. Tem crentes que estão agindo da mesma maneira, porque não tem vigiado aonde começa a sua fraqueza, e aonde o diabo derruba muitos ministérios, aonde o diabo para muitos ministérios, porque nem sempre, irmãos, é a queda. Sansão demorou para cair, às vezes é a parada espiritual. Você às vezes está colhendo frutos daquilo que um dia você foi, mas você não é mais. Mas você acha que Deus ainda fala através de você, porque quando você faz alguma coisa, você vê um reflexo, mas aquilo ali é uma colheita, às vezes que você semeou de oração, de jejum, mas atualmente já não tem mais nada. Mas por que Deus faz? Porque o teu pecado não tem nada a ver com Deus, e Ele não vai dever nada a ninguém. Aquilo que você fez, você vai receber, mas aquilo que você deixou de fazer, você será cobrado também. Verdade. Então aconteceu com Sansão uma fraqueza nos olhos, olhou para as mulheres estranhas. Em Deuteronômio capítulo 7, vai falar que o povo de Israel não devia fazer aliança com outras nações, não poderia dar os seus filhos em casamento às suas filhas, e nem as suas filhas em casamento aos seus filhos, não poderia se aparentar. Por quê? Porque certamente se desviariam e adorariam outros deuses. No caso de Sansão, ele não precisou nem que outra mulher fizesse com que ele pecasse contra Deus, porque os seus olhos já faziam esse serviço, porque ele não vigiou a maneira que olhava, para quem olhava, para onde olhava, qual a maneira. Às vezes quando a gente fala de um olhar imprudente, às vezes pensa que a gente está olhando, e pensando em coisas ilícitas, mas às vezes o olhar imprudente também, irmãos, é você estar olhando na direção que Deus não está apontando. Deus apontou na sua vida o ministério, você está olhando ainda para o nossa, eu estou com tanta saudade, lá tinha ar-condicionado. Deus está falando para você: é nessa casa que vai residir. Não, aqui é muito quente, eu vou mudar de lugar. Isso é um olhar imprudente. Você está olhando para onde Deus não está. A direção de Deus está para a direita, você está para a esquerda, eu vou para cá. Mas Deus não mandou você olhar para a esquerda. Então nós temos que tomar cuidado. A segunda transgressão, melhor dizendo, que nós observamos na vida de Sansão, foi que nessas idas e vindas, que ele levou o seu pai para conhecer, essa mulher, mesmo que os seus pais tivessem aconselhado a Sansão que não se casasse com uma mulher de fora, um jugo desigual, irmãos, ele ainda matou um leão com as suas mãos. E depois a Bíblia vai dizer que ele se demorou naquela cidade. E quando ele voltou, ele se desviou do caminho e viu o leão morto, e foi lá e viu um favo de mel, e pegou no favo de mel. Ele quebrou o mandamento de Nazireu, que era não comer coisa imunda. E ele não somente comeu o mel que estava no leão morto, ele ainda deu aos seus pais e não contou nada a ninguém. O pecado de Sansão começou já no olhar. Agora Sansão não estava mais só olhando, também já estava tomando a sua boca, as suas mãos. Ele pegou no favo de mel, ele comeu. Quem que a gente lembra algo parecido com isso? Adão e Eva olharam para o fruto, pegaram o fruto, comeram o fruto. Olhou para o pecado, desejou o pecado, consumou o pecado. Foi a mesma coisa que aconteceu com o nosso irmão Sansão. A falta de vigilância fez com que ele fosse pecando contra Deus. Mas depois disso, ele fez algo para Deus. Ele amarrou as raposas com tição de fogo, jogou no arraial dos filisteus, consumiu o arraial no fogo. Que coisa gloriosa!
Mas Sansão tinha pecado. Mas Sansão tinha transgredido. Mas ele ainda estava aparelhado. Fiz algo grande. Ainda estou na igreja. Ainda tenho meu carro. Está tudo bem. Acho que Deus já perdoou isso aí. Olha o jeito que ele me usou. Olha como que eu estou agora. Para que pedir perdão por irmão? Falei mal dele lá, mas isso aí, né? O irmão me emprestou um dinheiro, eu estou devendo. Mas se ele não lembra, para que eu vou lembrar? Né? Antes ele do que eu, está tudo certo. Olha aí, eu orei, foi curado. Um negócio está acontecendo. Deixa do jeito que está. E nesse deixa do jeito que está, nós vamos ver que Sansão, em determinado momento, ele se ira. E ele abandona até a esposa que ele tinha encontrado. Volta para casa dos seus pais. E de repente descobre, né, o que ela tinha feito. Acontece esse episódio. As raposas queimam todo o arraial dos filisteus. O povo sobe para pegar Sansão. Sansão desce amarrado. Quando Sansão chega, Sansão pega, desamarra aquelas cordas como se fosse uma estopa. Pega uma queixada de jumento e mata 1000 homens. Deus é comigo. Deus está na minha vida. Olha as coisas que eu tenho feito aí. Isso aí não é qualquer um que faz, não. Está vendo? Mas Sansão é inconstante. Logo ele peca de novo. Logo nosso irmão Sansão não aprende com provérbios. Glória a Deus. Glória a Jesus. Ele não aprende com provérbios que melhor o homem, na verdade mais fácil é o homem dominar uma cidade do que governar a si mesmo. É mais fácil você tomar uma cidade à força do que ter o autodomínio, o autocontrole. E logo no capítulo 16, versículo 1, a Bíblia diz que Sansão viu uma prostituta e deitou-se com ela. Ué, Sansão, você acabou de matar 1000 filisteus, voltou para a terra deles, procurou uma mulher prostituta. Tu é nazireu de Deus, Sansão. Deus te chamou para ser separado. Deus te chamou para a santificação. E Sansão já 2 vezes caiu com mulheres erradas. Já uma vez desobedeceu pai e mãe, 2 vezes na verdade, quando não ouviu o conselho de não ficar com a mulher e quando ainda deu uma coisa imunda para os pais comerem. Ele não só pecou, mas isso refletiu na sua casa. Uma coisa que você deve aprender, irmão, é que todo pecado que você comete, às vezes você vai colocar pessoas também debaixo desse peso de maldição. A Bíblia diz que o homem santifica a mulher e a mulher também santifica o seu marido. Então quando um se suja, o outro acaba sofrendo o respingo da sujeira. Às vezes um está infiel a Deus, o outro desviou. Paga o preço ou não paga? Paga o preço. Por isso a Bíblia diz, melhor é serem 2, porque se um caiu, o outro levanta. E agora quando a gente fica sozinho? Como é que faz? Não pode cair. Porque se cair, o outro ainda apedreja. Não ajuda a levantar. Então em 1 João capítulo 2, versículo 16, nós aprendemos sobre a concupiscência dos olhos, a fraqueza do nosso irmão Sansão. E a fraqueza dele, irmãos, quando ele ia caindo e ia fazendo algo para Deus, tornava a cair, fazia algo precioso novamente para o povo de Israel, fez com que ele acreditasse que Deus era com ele, quando Deus já não estava mais aprovando os feitos de Sansão. Ele já tinha pecado contra o seu nazireado, ele já tinha tocado na coisa imunda, mas foi se agravando. Quando ele encontra Dalila, ele começa a contar mentiras. Sansão agora, um homem separado para a santidade, é um mentiroso compulsivo. O que tira a sua força, Sansão? Eu me amarro aqui com as cordas de viga frescas, e aí eu vou perder a minha força. Não, me amarra com cordas novas. Cordas novas é o segredo. Eu vou perder a força. E ele estava brincando. E ela dizia, Sansão,
você me aborrece. E ele estava achando divertido, flertando com o pecado, né? Assim que se fala, flertando com o pecado. E eu sou jovem. Demorei para aprender o que era isso. Mas estava lá Sansão, achando que era o homem de Deus. E era mentiroso, cheio de desejos carnais impuros. Já tinha procurado mulheres estranhas, já tinha dormido com uma prostituta, mentiu várias vezes para Dalila. Colossenses capítulo 3, versículo 9 diz: olha, deixai, né, a cólera, a porfia, a mentira, porque são as coisas do velho homem. Deixai. Mas Sansão não deixou. Por quê? Porque ele ainda estava preso ao velho homem. E o ponto culminante desse chamado que Sansão foi despertar, já era tarde demais, foi quando Dalila descobre o seu segredo. E ele diz: navalha não pode passar pela minha cabeça. Aí você diz: ué, irmão André, mas ele tocou na coisa imunda, ele quebrou o nazireado, quebrou. Mas a coisa imunda começou lá dentro. Os cabelos era a demonstração física do seu nazireado. Era um símbolo visual, visível. Assim como você está vestida na prudência, na modéstia. Mas não significa que você não esconde coisas no seu íntimo. Não significa que não tem pecados para ser tratado. Mas se você não corrigir hoje, amanhã você vai chutar essa doutrina. Você vai aparecer de bermuda, comprando a chuteira para jogar bola no final de semana, que a gente está na igreja, com a caixa de som no ombro, falando: agora eu vou tocar, eu vou recuperar todo o tempo que eu perdi. Se eu bebi uma pinga, eu vou esvaziar 2 litros. É assim, irmãos, que acontece. Porque caímos primeiro no interior, para depois isso refletir no exterior. Então Sansão caiu já no íntimo, até que isso se refletiu no seu exterior, e ele teve seus cabelos cortados. E aí, irmãos, entra o perigo para nós essa noite, de termos um chamado de Deus grande, mas uma fidelidade pequena. Ele já tinha essa autoconfiança de: eu sempre escapo, Deus sempre dá um jeitinho para mim, eu sou amado do Senhor, eu posso fazer o pecado e ninguém vai me corrigir. Eu sou pastor aqui, quem manda aqui nessa obra sou eu, quem faz aqui a parte do louvor é eu que limpo, eu que varro, eu que faço a evangelização, eu dou a EBD, eu sou alguma coisa. Deus não vai me tirar da minha posição por causa desse pecadinho. E nessa confiança, Sansão se levanta, quando alguém diz: os filisteus vêm contra ti, Sansão. E ele diz: me levantarei e me livrarei. E a Bíblia diz: o Espírito de Deus já havia se retirado de Sansão. Ele já tinha perdido o Espírito Santo. Sabe como você sabe que perdeu o Espírito Santo? Quando você não consegue se arrepender mais. Você peca e não consegue mais confessar o seu pecado. Você ouve que alguém falou mal de você, você não consegue perdoar. Porque o arrependimento e o perdão são frutos do Espírito Santo de Deus. Sabe quando você sabe que perdeu o Espírito Santo de Deus? Quando você vira obstinado. A palavra nunca é para você, é para a irmã lá, eu sei que ela passa. Essa aí é para o irmão lá. E você está fazendo o que a palavra diz, mas nunca é para você, porque você está resistindo ao Espírito. Você fechou a porta e diz: não entra, não vou deixar você mudar a minha vida, fiquei fora. Você é obstinado de coração. Você começa a sentir medo da morte, medo dos demônios, medo da vida. Tudo te causa espanto e medo. Essa fraqueza é um sinal de ausência do Espírito Santo. Falta de confiança. A porta vai fechar, eu vou apertar financeiramente, não vou conseguir, tal coisa vai acontecer. Você começa a adoecer, porque você não consegue confiar mais. Porque se o Espírito não está na sua vida, os frutos do Espírito também não estarão. A sua fé morre, a sua esperança morre, o seu amor morre, tudo morre dentro de você. Mas ainda exteriormente,
você está de paletó e gravata e dizendo: Deus vai me livrar de novo. Eu já caí outras vezes, fiz grandes coisas, vai dar certo outra vez. E alerta para as nossas vidas essa noite, é para que nós venhamos a vigiar. Porque Sansão rasgou um leão com as suas mãos, mas não conseguiu rasgar o seu coração diante de Deus. Só no fim da sua vida, uma oração para pôr um ponto final. Quando Sansão voltou para Deus, ele disse: Deus, olha a minha situação. Deus pegou a vida de Sansão como se fosse uma caneta. Deus tinha a vida de Sansão, tinha muita tinta para ser gasta na presença de Deus, mas Sansão foi pecando, e pecando, e pecando, e a maldição do pecado vai fazendo a sua vida se encurtar. A Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias na terra. Sansão fez o quê? Desonrou seus pais, sua vida foi encurtada. Tinha um nazireado para ser zelado, pecado contra a santidade, foi encurtando, foi encurtando, foi encurtando, até que chegou um ponto que Deus olhou a vida de Sansão como uma caneta e diz: nossa, o que eu vou escrever? Ele se arrependeu. Vou escrever: derrubar o templo de Dagon, matar todos os filisteus, morrer junto com os filisteus. Ponto final. Não tem mais tinta, Sansão. Acabou seu tempo. Você perdeu o tempo. O seu chamado era para fazer com que o povo de Israel descansasse por muitos anos, mas você só ficou 20 anos. O povo descansou por 40 anos, porque você pecou, Sansão. Você destruía cordas com a sua mão, mas você não tinha força para romper com o pecado que estava escondido dentro de você, Sansão. Você matou 1000 homens, Sansão, com uma queixada de jumento, mas o velho homem que vivia dentro de você ainda está vivo, Sansão. Há um tempo de Deus que virá sobre a terra. Não é tempo de paz, irmãos. Quando você ouvir uma pregação, se alguém estiver profetizando ou pregando que haverá paz, você saiba que não é o Espírito de Deus. Porque eu vi claramente um tempo de guerra, de morte, de desespero. E esse desespero, irmãos, também é uma peneira de Deus no meio da sua igreja. Porque muitos voltarão para trás que já têm pecado como Sansão pecou. E talvez diferente de Sansão, não haja tempo de você fazer a última oração de arrependimento. Uma bala é muito rápido. Não dá tempo de você pensar, não pede perdão, você já morreu. Uma bomba explode, você nem vê de onde veio. Será que haverá tempo para nós? Será que a nossa vida está diante do altar de Deus? Será que logo já não tem visto os sinais? Comece a observar, irmãos. Você passa agora pela rua, está um calor insuportável no estado de Goiás. Você fica com vontade de arrancar a camisa, falar: mas tem que ir para a igreja de novo. Queria estar jogando bola. Meus amigos foram para um churrasco jogar bola, tem que estar aqui na igreja. A irmã passa pela vitrine, vê aquela roupa indecente, eu vou ficar linda nessa roupa. Tenho saudade de passar batom. Estou me sentindo tão feio, eu quero passar uma maquiagem. Isso já são sinais que você transgrediu, está escondendo de Deus. Porque se você estiver cheio do Espírito de Deus, essas coisas não te alcançarão. Não há espaço para o pecado quando o Espírito está vivo na sua vida. Mas quando ele já se afastou de você, ou quando ele já te deixou, então tudo nesse mundo é glorioso. A glória desse mundo te consome, porque começa pelos olhos a vida do outro, a prosperidade do outro, a saúde do outro, a igreja do outro, a família do outro. Porque você escondeu e precisa se arrepender nessa noite, antes que aquilo que ainda é só interior, que o Espírito viu, passe a ser exterior e todos vejam. Deus é misericórdia até na repreensão, irmãos. Porque Deus não tem prazer em envergonhar ninguém. Deus não tem prazer em deixar ninguém cair endemoniado. Deus não tem prazer em no momento que você toca na ceia, se toca indignamente, Ele deixar você passar mal.
Ele não tem prazer nisso, ele estende a misericórdia. Mas às vezes a pessoa vai brincando como Sansão. No termo, né, em hebraico diz, né, tem uma palavra que significa brincar, né? E o único lugar que nós encontramos na Bíblia é na vida de Sansão, brincar. Ele brincou, ele se divertiu com Dalila, ele brincou com o pecado, e ele virou um brinquedo do pecado. Ele brincou de ser crente, e ele viu que a sua vida foi consumida. Quando ele se arrependeu, você já viu pessoas, irmãos, que Deus salva pela misericórdia, mas eles falam: não, quando eu sair daqui, já no leito de enfermidade, irmão, todo quebrado, não, Deus vai me levantar, eu vou lá fazer aquilo que eu devia ter feito antes, mas não tem mais tempo não. Agora é só o ponto final da sua história. Vai deixar chegar nesse ponto? Vai deixar Deus te tocar? Vai ficar negando os dons de Deus na sua vida? Vai ficar escondendo os seus talentos? Porque Deus, ele tem ciúme, irmão. É um Deus ciumento. E ele vê o preço que ele pagou na tua vida. E ele fica te esperando todo dia. E você fica resistindo a Deus. E a misericórdia dele ainda faz ele te pegar e te quebrar. Mas às vezes o quebrar de Deus não vai te dar tempo de viver todas as maravilhas do teu chamado. Muda o teu comportamento, muda a tua fidelidade, muda a tua mente na presença de Deus, vai se santificar mais, para de olhar para o mundo, vai rasgar o teu coração, vai descer na olaria de Jeová, para Ele fazer algo novo na tua vida, porque pode ser que o tempo esteja chegando, e nem eu, irmãos, e nem você sabe qual é o pecado que pode nos levar à morte. Eu imagino que o diabo, ele trama matar o crente, e tem que ser uma maneira que o crente não tenha tempo de pedir perdão. Porque ele sabe, irmão, que se o crente abrir a boca, clamar a Deus, Deus vai se compadecer. E ele tem que achar um jeito. Ele pensa um jeito de morte, mas ele também pensa um jeito de endurecer o crente. Aí a palavra que antes era um fogo na tua vida e fazia você derreter como cera na presença de Deus, se torna como uma terra, uma argila, que ao chegar perto do fogo vai se endurecendo. Não fala de Deus não, eu conheço a Bíblia. E Deus fala isso e isso também. Você não sabe de nada, não é assim? Você já pegou esse crente? Você já evangelizou um desviado? Ele sabe de tudo. Ele tem um conhecimento do diabo, por isso o diabo é o pai dele. Porque o diabo também sabe de tudo da Bíblia. Se a gente disputar com o diabo, quem sabe mais versículo, capítulo e versículo falado, nós perde. Ele sabe, mas não vive. Um crente, irmãos, fingido na igreja não é melhor que um diabo. Você pegar o diabo, colocar terno e gravata nele, colocar ele sentado na igreja, talvez ele fique até apresentado. Mas por dentro ele continua diabo. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa noite. Há muitos que têm um grande chamado. Há muitos que deveriam estar em outros níveis espirituais, mas ainda reside um velho homem aqui dentro. Aqui dentro. Aqui dentro. Aqui dentro. Aqui dentro. E ele precisa morrer, porque senão é ele que vai te matar. Sansão era o homem mais forte do mundo na sua época. Você já pensou um homem matar 1000? Mas ele não matou a si mesmo. E perdeu muito tempo, perdeu muitas oportunidades de viver coisas sobrenaturais na presença de Deus. Ainda assim, a misericórdia de Deus o alcançou, e ele teve tempo de se arrepender e de praticar uma obra de justiça pela sua fé. Mas ele pecou com os olhos, ficou cego, desonrou seus pais, teve o seu tempo de vida encurtado, brincou com o pecado, virou brinquedo do pecado. A Bíblia diz que antes dele morrer, colocaram Sansão no meio do templo de Dagon e diziam: brinque com ele, brinque com ele. Você vai esperar acontecer isso na sua vida para você despertar.
Não deixe chegar nesse ponto, porque nós não sabemos se Deus nos dará uma última chance de arrependimento. Talvez seja essa palavra a sua última chance. Clame ao Senhor nessa noite. Amém? Quero agradecer essa oportunidade em nome de Jesus.